Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Clóvis de Vivo, consultor de Food Service. No vídeo de hoje eu vou passar algumas dicas para quem deseja se tornar um consultor de Food Service. Então, são dicas muito mais focadas na questão de produtividade e melhores práticas. Quando a gente fala em consultoria de Food Services, existem algumas possibilidades. Tem aquela pessoa, aquele consultor focado em layout e design de restaurantes, aí mais no escritório de arquitetura, tem aqueles focados em vigilância sanitária, qualidade, cardápios. Então, a minha experiência de quase 8 anos é voltada para a produtividade. O que a gente pode fazer para melhorar a produtividade, os processos, tecnologias dentro do restaurante em si. Então eu vou estar passando aí essas dicas agora, mas antes eu sempre faço aquelas solicitações de deixarem os comentários, darem um like, marcarem no sininho para serem avisados aí dos próximos vídeos, e quem não está inscrito, se inscrever e divulgar o canal. Ok? Então vamos lá para falar das minhas dicas. Na verdade são 10 dicas. A primeira dica é que você tem que estudar os conceitos do Lean Manufacturing, porque o Lean ele preconiza que a melhoria é contínua e você pode fazer tudo numa filosofia de redução dos desperdícios que possam existir dentro de um restaurante ou de qualquer processo. Na verdade, o Lean Manufacturing, ele possui várias ferramentas e que a gente aplica dentro do restaurante. Então, a primeira dica é: estudem o Lean Manufacturing. Isso tem material vasto na internet, até mesmo no canal, existem vídeos falando sobre isso. Então, mãos à obra e estudar o Lean Manufacturing, que é a base da pirâmide para se tornar um consultor de Food Service. A segunda dica é conhecer as ferramentas do Lean Manufacturing. E aí eu estou sugerindo pelo menos 5 ferramentas, as principais 5 ferramentas do Lean Manufacturing. Fluxo contínuo, ou seja, todo o processo tem que ter início, meio e fim. Então você tem que entender bem o que é essa questão de fluxo contínuo. E também, junto com o fluxo contínuo, tem a questão da cronoanálise. Então você tem que saber qual que é o melhor fluxo e qual que é o melhor tempo para a realização de qualquer atividade dentro desse fluxo. A segunda ferramenta é o 5S, que é o senso de utilização, senso de organização, senso de padronização, o senso de limpeza e o senso de autodisciplina. Tem um vídeo já que eu falo um pouco sobre isso. Então, é uma ferramenta super importante. Se a gente conseguir fazer com que os colaboradores abracem o 5S, já é meio caminho de produtividade. A terceira ferramenta é o PDCA, também que pode ser aplicado em qualquer lugar. Tudo nós temos que planejar, aí nós temos que executar o que a gente planejou, depois checar o que deu certo e realinhar aquilo que não deu certo. Então, todo dia tem que fazer o PDCA. É uma outra ferramenta bastante importante que você tenha conhecimento. A quarta ferramenta é a gestão à vista. São os indicadores. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto de repetir. Você não precisa fazer tudo que o seu chefe pede. Você tem que fazer tudo aquilo que o seu chefe mede. Então, os indicadores têm que ser de conhecimento da equipe. Você tem que compartilhar com os seus colaboradores como é que está o custo, como é que está a sobra limpa, como é que está o resto em gesta, e eles têm que ver isso, para você poder estar cobrando eles. A quinta e última ferramenta é a cronoanálise, que eu já comentei sobre, quando eu falei sobre a ferramenta do fluxo contínuo. Eu tenho que saber os tempos de realização de cada atividade dentro de um restaurante. Aí vocês vão falar, mas puxa, são muitas. São muitas. Por isso que você não vai se tornar um consultor da noite para o dia. É bastante tempo para você fazer cronometragem, cronometrar toda atividade, seja uma lavagem de uma folha, uma higienização, ou fazer um arroz, um feijão,
uma cocção, um tempo de atendimento, um tempo de lavagem de panela, um tempo de lavagem de utensílios, de enxoval, para limpar o salão. Então você tem que saber todos os tempos que são feitas as atividades no restaurante, é fundamental. Então essas são as 5 ferramentas da minha segunda dica para você se tornar um consultor de food service. A terceira dica é você tem que ter conhecimento das tecnologias existentes para as cozinhas, né? Porque você só vai poder oferecer se você conhecer. Então, como o forno combinado, os resfriadores, o value cooking, o conservador de temperatura, isso quando a gente fala de cozinha, mas tem muitas outras tecnologias. Como é que você conhece? Como é que você ganha esse conhecimento? Bom, é no dia a dia, consultando na internet, participando de feiras, visitando restaurantes, você acaba descobrindo tecnologias que existem, então é com o tempo, mas é fundamental você conhecer as tecnologias para poder depois estar propondo uma solução usando elas. A quarta dica, que essa é bastante desafiadora, você tem que acompanhar a rotina diária na cozinha de todos os turnos. Então, se prepare, que você vai ter que passar madrugadas, vai ter que passar dias todos acompanhando todas as rotinas da cozinha. Independente se é uma cozinha de 50 refeições dia ou de 20 mil refeições dia. Tem que acompanhar, tem que conhecer as dificuldades, o processo, o fluxo, entender quais são as regras de segurança, de vigilância sanitária que regem em cada uma delas, né? Então precisa entender um pouco disso. E também saber que nem tudo é só fazer refeição e comida. As nutricionistas, os nutricionistas têm uma série de atribuições dentro de um restaurante que às vezes consome mais tempo deles do que se está se preocupado com a refeição. Então você tem que entender também que existem muitos processos administrativos, seja controlar custo, recursos humanos, manutenção, falar com o cliente, acompanhar o salão no atendimento, então é importante isso. A quinta dica é acompanhar no horário do atendimento, acompanhar os clientes, que eu chamo que é a hora do show, porque o restaurante só tem sucesso se na hora do atendimento o cliente estiver satisfeito. Então você tem que entender essa dinâmica, né? Avaliar o fluxo na reposição das linhas, né? Se o fluxo está correto, não pode ter parada de linha. Então é importantíssimo acompanhar no almoço, no jantar, na ceia, no de jejum. E sempre quando eu falo acompanhar, gente, não é uma vez não. Você tem que acompanhar várias e várias vezes, dezenas de vezes, até para você entender e chegar um momento e falar, bom, eu sei que isso aqui é padrão, isso aqui tem as suas particularidades, então tem que acompanhar. A minha sexta dica é acompanhar também o fluxo, as atividades na área da devolução e na área do paneleiro, que são áreas que a gente entende que são as mais desgastantes. Então tem que entender qual que é o processo para fazer a higienização dos utensílios, do enxoval, como é que é a dinâmica dentro de uma devolução, já imaginar um layout, que equipamentos uma devolução usa, avaliar o volume, né, de panelas que tem para você poder dimensionar equipamentos para lavar, se pode ser manual, se tem que ter uma tecnologia. Então você também tem que acompanhar a área da devolução, importantíssimo. A sétima dica, e essa sempre também é importante, é saber se comunicar com todos os níveis dentro do restaurante. Porque você vai encontrar vezes que você vai entrar no restaurante e o colaborador não vai se sentir confortável com a sua presença e até vai querer parar de trabalhar enquanto você estiver lá. Então você tem que ter um linguajar para esses colaboradores, uma linguagem apropriada. Não pode ser muito técnico, você tem que ter empatia, ter simpático, bom dia, boa tarde, saber falar com eles. Então isso é muito importante. E como também saber se comunicar com o cliente na hora que você está acompanhando lá o atendimento, ou até o próprio o contato do cliente. Então a comunicação é super importante.
porque senão o pessoal se fecha, não te passa informação, aí fica muito complicado. A oitava dica é entender todos os processos que existem, que cercam uma operação de restaurante. O restaurante é a ponta de todo um processo. Na retaguarda, na área administrativa, tem vários processos também, que você precisa entender, né? Seja a área de recursos humanos, a área de manutenção, a área de tecnologia, a área de cardápio. Então você tem que entender o que está por trás, a área de planejamento, e entender também todos os processos que existem dentro do restaurante. Então você tem que ter essa visão ampla, sistêmica, de todos os processos que envolvem uma operação do restaurante, não só fisicamente dentro da própria área do restaurante. A nona dica é você tem que ter parcerias e relacionamentos. Mandorinha sozinha não faz verão, então você precisa ter relacionamento principalmente com fabricantes e fornecedores de tecnologia, de equipamentos para os restaurantes. Até para você estar atualizando, para você ter juntos com ele, fazer um projeto junto com ele, sugerir isso com eles. Eu não estou dizendo aqui uma parceria comercial, eu vou ganhar uma comissão. Não, é uma parceria de conhecimento, para que você receba inputs deles toda vez que sai uma tecnologia nova, ou você passe para eles necessidades de desenvolvimento. Então, ter uma parceria com fornecedores, desenvolvedores de equipamentos e tecnologia é vital. E a última dica, no final de tudo, você vai ter que saber dimensionar o quadro de colaboradores e tecnologia que um restaurante precisa ter. Quer dizer, nesse caso do consultor Food Services, voltado à produtividade e melhores práticas, esse é quase que uma conclusão. Então você vai ter que ter uma capacidade para elaborar um relatório final com todas as suas sugestões que você entende para melhorar o fluxo, para melhorar o processo do restaurante, dimensionando qual que é o quadro ideal de colaboradores, maximizando a produtividade e qual que é a tecnologia adequada àquele restaurante. Cada restaurante tem uma realidade diferente. Você pode entrar em restaurantes com o mesmo volume de refeições, de 100 refeições, e ver que são diferentes. Então você precisa entender isso e aplicar uma solução para cada tipo de oportunidade. Então, pessoal, essas aqui foram 10 dicas que eu elaborei para vocês com base, de novo, nos meus quase 8 anos de experiência prática. Se você conseguir entender e aprender essas 10 dicas, já é um bom caminho andado para vocês serem consultores. Quem desejar, pessoal, faz um comentário aí embaixo, deixa seu e-mail no comentário que eu mando esta apresentação em PowerPoint para vocês poderem estar usando aí, dando uma estudada. Ok? Novamente obrigado e até a próxima.